Sabe quem aqui já viu um carvalho? Ou pelo menos numa foto. É uma árvore frondosa, de um tronco grosso, é alta, é forte. Sabe que tempestades não derrubam um carvalho? E os cientistas dizem que acontece tem algo especial que acontece com essa árvore. A cada tempestade, ela fica mais forte. A cada vento, ela fica mais forte. As raízes dela não são rasas, são profundas. E por isso ela aguenta a tempestade. E Deus, quando olhou para nós, Ele disse que com Ele nós seríamos chamados carvalhos de justiça. Sabe que não é qualquer coisa que derruba um filho de Deus? Aliás, nada derruba um filho de Deus que está enraizado em Cristo. O vento pode até soprar, a tempestade até pode vir, mas você fica de pé. Por quê? Porque as suas raízes estão arraigadas, estão aprofundadas em Cristo. Amém? E queridos, é nisso que nós temos que nos transformar. Nós guardarmos a palavra de Deus no nosso coração, a tal ponto que a gente possa se sentir como um carvalho. Como um carvalho. A chuva pode bater, o vento pode sofrer, o vento pode vir, mas a gente fica de pé. Não tem a tentação de olhar para trás, não cede à tentação de se afastar, de se esmurecer na fé, fica de pé. Por quê? Porque você já se tornou um carvalho de justiça. Amém? Aleluia. E nós estamos muito felizes de estarmos neste tempo aqui com vocês, celebrando esses 2 anos. Só o iniciozinho, gente, uma igreja bebê, mas já com tantos frutos. Isso é só uma amostra do muito que Deus ainda vai fazer, porque Deus está para fazer coisas surpreendentes neste lugar. Amém? E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 8. Gênesis, capítulo 8, versículo 22. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 8, versículo 22. Enquanto durar a terra ainda está durando, gente? Tá, né? A gente está aqui. Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. Então Deus, Ele está afirmando que enquanto este planeta durar, enquanto esta terra existir, sempre haverá semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. E eu quero falar um pouquinho sobre a semeadura e a colheita, que Deus disse que não vai deixar de existir. É uma lei, é um princípio. Tudo aquilo que o homem planta, ele colhe. Quem sabe disso? E o apóstolo Paulo, na sua carta aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 7, ele diz que tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. Sabe, queridos, nós precisamos, no nosso dia a dia, nós precisamos estar atentos a esta realidade. A nossa vida, ela é uma semeadura diária. Eu sei que no mundo da agricultura, existem épocas específicas para a plantação de algumas culturas. Estou certa? Não se planta milho todos os meses do ano, não se planta feijão todos os meses do ano. Existem épocas específicas para aquela semeadura. E o agricultor, então, aguarda com grande expectativa o tempo da colheita.
Mas no que diz respeito à nossa vida, a nossa vida é uma semeadura diária, gente. E nós precisamos estar atentos. Como assim, Zule, que eu estou plantando todo dia? Tá. Todos os dias nós estamos plantando. Plantando com as nossas decisões, plantando com as nossas atitudes. Estamos plantando. E a palavra de Deus, ela afirma que aquele que planta, colhe. Existem muitas pessoas hoje que elas estão passando tempos difíceis na sua vida, mas é por conta de uma semeadura errada lá atrás. E ainda hoje está colhendo os frutos. Decisões erradas, passos que não deveriam ter sido dados. Mas também o contrário é verdadeiro. Existem pessoas que hoje estão colhendo os frutos de decisões acertadas que fizeram lá atrás. E hoje a vida está boa. E hoje as coisas estão caminhando bem. Mas a coisa não caiu de paraquedas. Houve uma semeadura lá atrás. Está dando para entender? E isso, queridos, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Pastor Eli e eu, nós trabalhamos muito na área de família. E é incrível hoje nós vermos pais em idades avançadas, a velhice chegando. E muitos hoje, eles querem o afago dos filhos, eles querem o carinho dos filhos, eles querem a atenção dos filhos. Mas muitos deles hoje estão sofrendo o abandono dos filhos. Por quê? Porque na época que eles como pais, deveriam ter plantado carinho, afeto, atenção, ter construído vínculo de amor com os filhos, lá atrás eles não fizeram. Acharam que criar filhos era só sair todo dia cedo para trabalhar, encher uma panela de arroz e feijão, pagar o aluguel e a escola dos meninos e estava tudo certo. Esqueceu de plantar algumas sementes. Só que os filhos cresceram e os pais envelheceram. E hoje os pais querem uma colheita de sementes que eles não plantaram. Gente, essa lei, ela é real. O que nós plantamos, nós colhemos. Mas também não tem como a gente colher o que a gente não planta. Está dando para entender? Enquanto durar a terra, essa lei, ela vai estar em ação. Plantou, colheu. Plantou, colheu. Plantou, colheu. Ok? Mas também, a palavra de Deus nos mostra que nem tudo que vem sobre a nossa vida é colheita. Nem tudo. Algumas serão, mas outras não. E eu acho isso lindo na palavra de Deus, porque o irmão Kenneth Hagin, ele sempre dizia que o problema da igreja era querer andar nos extremos. E é lindo quando Deus, na sua palavra, ele nos chama para o meio da estrada. É uma lei, é um princípio, que tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher, Mas sabe que nem tudo que acontece na nossa vida é colheita. E é aí onde vem o quê? O equilíbrio. O equilíbrio, queridos. Porque muitas vezes nós estamos no extremo. Por exemplo, de repente, uma pessoa adoece e recebe um laudo de uma doença maligna. Aí os juízes de plantão, né? Tem que ver, né? Se não é uma colheita. Tem que ver o que esse irmão andou fazendo para estar colhendo isso. Ei, nem sempre será colheita. E é aí onde vem o equilíbrio. E isso está na palavra de Deus. No livro de Mateus, capítulo 7, versículos 24 a 27. Jesus disse o seguinte: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha.
e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então Jesus aqui, ele está falando de tempestade vindo, de vento forte soprando. E vejam, queridos, que a mesma situação veio sobre as duas casas. Quem edificou a sua casa na rocha e quem edificou a sua casa na areia. A mesma situação. E Jesus, ele disse, aquele que ouve a minha palavra e pratica a minha palavra, ou seja, está edificado na rocha, está firmado em Cristo. Aquele que ouve a minha palavra, mas faz como o ouvido de mercador, entra por um ouvido e sai pelo outro. Ai, que palavra. Ai, o culto hoje foi maravilhoso, foi? O pastor trouxe uma palavra, foi mesmo. Sobre o que ele pregou? Rapaz, eu só sei que foi muito bom. Sabe que a palavra que nos abençoa é a palavra que a gente lembra? Então, se você ouve a palavra, você não presta atenção à palavra, você não deixa que essa palavra entre no seu coração. Então, Jesus, ele disse, é como alguém que construiu a sua vida na areia. Mas é interessante quando Jesus falou de tempestade vindo, de vento soprando, de rio transbordando. E Jesus aqui estava falando, queridos, de adversidade. Jesus estava falando de dia mau, de tribulação, que pode vir para qualquer pessoa, pode bater na casa do crente fiel, pode bater na casa do crente fervoroso, como também pode bater na casa do crente de meia sola, do crente um pé na igreja e um pé no mundo, pode vir para qualquer um. Mas qual é o diferencial? É que tempestade passa, queridos, dia mau passa, adversidade passa. Agora, a grande diferença, ela vai aparecer quando a tempestade for embora. Porque quem está enraizado, quem está edificado na rocha, quem tem guardado a palavra de Deus no seu coração, a tempestade foi embora e ela está de pé. A pessoa está de pé. Mas aquele meia boca, crente meia boca, sabe, que não valorizou a palavra, não guardou a palavra. Quando vem a tempestade, a primeira coisa que faz é desanimar, é murmurar, é reclamar. Quando a tempestade vai embora, Jesus disse que essa casa caiu e foi grande a sua ruína. Então vejam que dia mau pode acontecer para qualquer um. A palavra de Deus também nos diz no livro de Efésios, capítulo 6, versículos 10 a 13. O apóstolo Paulo disse o seguinte: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então eu vejo aqui Deus mostrando um equilíbrio. Nem tudo que vem contra a nossa vida é colheita. Existem também ciladas do diabo. Existem tribulações, queridos, que são preparadas por Satanás. Está dando para entender? Você não cavou, você não plantou isso, mas vem. E vem como, Zuleika? Pelo simples fato de estarmos neste mundo. E a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E Jesus, ele disse, nesse mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. Parece um contrassenso, né? Jesus, ele disse, vocês vão passar por dificuldades. Como assim? Eu vou estar animada por causa do problema? Não. Nós precisamos estar animados, porque nós nunca estamos sozinhos. Porque nada pega o nosso Deus de surpresa. Amém? E porque Ele nunca nos deixa só. E porque em Cristo Ele sempre vai nos conduzir em triunfo. É por isso que eu digo que filho de Deus, ele é um colecionador de testemunhos.
Essa música, ela faz parte da nossa vida. Para cada dificuldade que se levanta, a gente só tem que pensar, Ele vai fazer de novo. É assim que a gente tem que pensar. Para cada dificuldade que se levanta, Ele vai fazer de novo. Ao invés de você ficar preocupado, perder o sono, angustiado, amargurado, meu Deus, Ele vai fazer de novo. Aleluia. A nossa irmã Sueli, vocês conhecem Sueli, né? Sapatinho de fogo, Sussu. Sussu diz uma coisa que eu acho muito legal. O diabo só se levanta para cair. Só se levanta para cair. E se ele tivesse o dom da onisciência com muito filho de Deus, ele não mexia. Porque depois que a tempestade passa, esse filho de Deus está mais forte. A glória de Deus se manifestou. Ele está fortalecido e contando outro testemunho. Em Isaías 43, versículo 2. O Senhor, Ele disse: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Quando passardes. E eu quero que você abra sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 19. A partir do versículo 4. Cada vez que eu leio essa história, pense como Deus me levanta por dentro. 2 Crônicas 19, a partir do versículo 4, eu estou lendo na versão da Bíblia NVI. Josafá morava em Jerusalém e percorreu de novo a nação, desde Berseba até os montes de Efraim, fazendo voltar para o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ele nomeou juízes em cada uma das cidades fortificadas de Judá, dizendo-lhes: considerem atentamente aquilo que fazem, pois vocês não estão julgando para o homem, mas para o Senhor, que estará com vocês sempre que derem um veredito. Agora que o temor do Senhor esteja sobre vocês, julguem com cuidado, pois o Senhor, o nosso Deus, não tolera nem injustiça, nem parcialidade, nem suborno. Se a gente continuar lendo, vocês vão ver que o rei Josafá, ele saiu colocando a casa em ordem. Ele foi um rei bom. Ele foi um rei íntegro. Foi alguém que saiu estabelecendo ordem na tribo de Judá. E ele colocou o Senhor novamente no lugar que ele deveria ter. Puxou o povo novamente para estar adorando ao Deus vivo, para estar adorando ao nosso Deus verdadeiro. Ele tirou os altares, os ídolos de Judá, e ele colocou as coisas em ordem, colocou homens justos para julgar as causas das pessoas. Então, gente, ele era íntegro, ele era reto, ele era justo, ele estava fazendo tudo que agradava a Deus, ok? Diga, o rei Josafá estava agradando a Deus. Agora, quando você vai para o capítulo 20, diga assim, de repente. Capítulo 20 de 2 Crônicas. Algo inesperado acontece com o rei Josafá. A gente vai trabalhando com esse texto e eu vou colocando algumas coisas aqui para vocês. Queridos, no primeiro versículo, nós vemos que os moabitas, os amonitas e os meunitas, eles se levantaram e estavam vindo como um grande exército contra o rei Josafá. Neste tempo aqui, Israel estava dividido em 2 reinos. O reino do norte, onde estavam reunidas as 12 tribos de Israel, e o rei do reino do norte era o rei Acabe, e o rei Josafá
Ele era rei de uma única tribo, a tribo de Judá. Enquanto o reino do norte estava debaixo de idolatria, sendo manipulado por Jezabel, a mulher do rei Josafá, a mulher do rei Acabe, o rei Josafá estava botando tudo em ordem lá na tribo de Judá. Estava tudo bem, ele estava agradando a Deus. Mas, de repente, o dia mau chegou. De repente, vem a notícia de que os amonitas, os moabitas e os meunitas estavam vindo contra eles. E Joyce Meyer, ela disse que os itas continuam vindo contra nós nos nossos dias. Quem são os itas? Os medoitas, doença-itas, pobreza-itas, divórcio-itas, estresse-itas, insegurança-itas. Os itas continuam vindo. Uma coisa que também é interessante nesse primeiro versículo é que os moabitas e os amonitas, eles não eram um povo estrangeiro para os israelitas, como eram os assírios, como eram os egípcios. Os moabitas e os amonitas, eles eram meio aparentados com os israelitas. Por quê, queridos? Eles eram descendentes de Ló. Ló, que foi sobrinho de Abraão. Lembram de Abraão? Então, esses povos aqui, eles tinham uma certa parentela com os israelitas. E Deus deu uma ordem para os israelitas não fazerem nenhum mal a eles, quando eles estavam saindo do Egito. Se você vai lá para Deuteronômio, capítulo 2, versículo 9, você vai encontrar Deus falando com os israelitas. Então o Senhor me disse: não perturbem os moabitas, nem os provoquem à guerra, pois não darei a vocês parte alguma da terra deles, pois já entreguei a região de Ar aos descendentes de Ló. Então, por causa da aliança que Deus tinha com Abraão, os israelitas não podiam fazer nenhum mal aos moabitas e aos amonitas. Está dando para entender? Então, quando eles estavam passando pelo deserto, eles não tocaram nos moabitas nem nos amonitas, deixaram eles quietinhos lá. Mas é justamente agora esse povo que está vindo contra o rei Josafá. E sabe, queridos, isso mostra para a gente que muitas vezes o mal virá de onde a gente nem espera. O diabo, ele vai usar pessoas que a gente nem imagina. São os filhos que se levantam contra os pais. Qual é o pai que imagina que algum dia aquele filho que saiu das suas entranhas vai ser a dor de cabeça da sua vida? Maridos que abandonam as esposas. Pessoas que são levantadas por líderes que abandonam os seus Barnabés. Quantas vezes você estende a mão para alguém, você foi o socorro na vida de alguém, você foi resposta de Deus para a vida de alguém, e você acha que aquela pessoa será grata a você a vida inteira, será sua amiga, seu amigo para sempre, mas de repente aquela pessoa a quem você estendeu a mão, ela se volta contra você. Então, muitas vezes, queridos, o mal vem de onde a gente nunca esperou. Assim como aconteceu aqui com o rei Josafá. No versículo 3, nós vimos que diante da notícia que o rei recebeu, a Bíblia diz que Josafá teve medo. E esta é uma reação normal para todo ser humano. Diante de uma notícia ruim, a primeira reação qual é? Medo. O susto é grande, é impossível da gente vencer, a gente não vai conseguir dar conta disso. E agora? Agora é lindo quando a gente vê que o rei Josafá, ele não ficou só no susto, ele não ficou só no medo. O medo até pode vir, querido,
Mas depois que você recebe o susto, você tem que fazer alguma coisa. E tem que fazer alguma coisa que vai dar solução para esse susto. Tem que fazer alguma coisa que vai aplacar esse medo. E o que é? Buscar o Senhor. Foi o que Josafá fez diante da má notícia, sabe? E uma outra coisa que me chama a atenção, se a gente pular um pouquinho para a gente poder ganhar tempo, vai lá para o versículo 15. Aliás, não, versículo 12. Versículo 12. Josafá ainda orando, ele disse: ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Essa é uma das orações mais sinceras que eu vejo na Bíblia. Sabe, Josafá, ele não saiu colocando palavras assim, floreadas na oração dele. Ele estava sendo absolutamente sincero. Senhor, eu não sei o que eu faço, mas os meus olhos estão postos em ti. E sabe, eu entendo, queridos, que na hora da adversidade, o primeiro lugar para onde a gente tem que correr não é para um telefone, não é para um WhatsApp, não é para um vizinho, é para o trono. Porque Deus nos dará a direção do que fazer. Quando a gente não sabe o que fazer, Deus nos dirá o que fazer. Amém? Eu não sei, queridos, eu acredito que nesta noite deve existir pessoas aqui que precisam tomar decisões. E que nesse exato momento você está nesse ponto. Zuleika, eu ainda não sei o que fazer. Eu não sei para que lado eu devo ir. Eu não sei se eu digo sim ou se eu digo não. Sabe qual é a resposta de Deus para você nessa noite? Vá para a presença dEle. Eu acho interessante, queridos, que como rei, Josafá, ele podia ter buscado por estratégias naturais. Ele podia ter mandado um mensageiro para um outro rei, pedido ajuda a um outro rei, pedir ajuda para um outro exército para se aliar a ele, porque afinal de contas nós estamos em número menor, nós temos que ter um grupo maior, né? Isso seria o quê? Um pensamento lógico, natural. Mas eu vejo aqui um homem completamente rendido a Deus. Ele não tinha exército grande, ele não tinha estratégia, ele não sabia o que fazer, ele estava com medo, mas ele disse: Senhor, meus olhos estão em ti. Então, antes de você ouvir qualquer pessoa, antes de você ouvir qualquer conselho, antes de você se apressar a tomar uma decisão errada, ei, quem foi que disse que você tem que correr para a agiota? Quem disse que a resposta para o seu problema é você correr para um agiota? E Deus está falando com alguém aqui. Isso é pensamento natural. Isso é escapatória lógica, natural. Mas, irmã Zuleika, você não sabe, a pressão está de torar. Deus tem uma porta para você. Surpreendente. Surpreendente. E, gente, a gente só não ouve Deus falando porque a gente não vai na presença dEle. A gente sai correndo para tomar as nossas próprias decisões. Josafá, o rei, foi para a presença de Deus. Senhor, eu não sei o que eu faço. Eu estou com medo, eu não sei o que eu faço. Mas os meus olhos estão em ti. Ele estava dizendo: Senhor, eu confio em ti. Eu confio que o Senhor tem uma solução para nós. E, gente, Deus falou. A resposta veio. E é tão lindo quando, no versículo 15,
Deus começa a usar o profeta para falar com o rei Josafá. Escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém. E o rei Josafá, assim lhes diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme. Diga, Deus sabe o tamanho do meu problema. E está tudo bem, Deus sabe, gente. Aí Deus diz: pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Uau! Deus vai lutar por mim, Jesus amado. Mas aí no versículo 16 tem uma coisa interessante. Deus tem um senso de humor muito grande, gente. Primeiro ele diz: ei, fiquem tranquilos, que a batalha não é de vocês, é minha. Uau! Então agora eu vou me deitar na rede, vou tomar muita água de coco e não vou fazer mais nada, porque Deus falou que Ele vai lutar por mim. Quem disse que é desse jeito? Aí no versículo 16, ele diz: amanhã desçam contra eles. Não é interessante isso? Não tenham medo, nem fiquem desanimados, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Mas amanhã desçam contra eles. Que interessante. Eis que virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá. Não tenham medo e nem desanimem. Olha Deus lidando com as nossas emoções, gente. Falando novamente: ei, não fica com medo não, nem fica desanimado. Eu estou com você. Eu vou te ajudar. Fica tranquilo. Mas Deus diz novamente: saiam para enfrentá-los amanhã. Uau! Gente, sabe o que eu aprendo aqui? Que filho de Deus não foge da raia. Que problemas, quando se levantam, a gente tem que encarar. A gente tem que enfrentar. A gente não pode fazer de conta que não tem nada acontecendo, não. A gente não pode se esconder de quem a gente deve. A gente não pode cortar a rua e não passar por lá porque tem um problema lá que eu não consigo resolver. Não. Deus disse: ei, você não entregou para mim essa situação? Entreguei. Mas vá lá. Vai enfrentar. Mas vai enfrentar como? Na força do seu braço? Não. Confiando nele. Confiando na graça dele. Filho de Deus não foge das situações, enfrenta as situações. Mas não com estratégias humanas. Enfrenta debaixo de oração. Enfrenta debaixo de inspiração. Senhor, o que eu faço? Como eu devo agir? Como eu devo falar? Confiando na graça dele, confiando na fidelidade dele, mas indo e enfrentando. Eu me lembro que um dia nós estávamos conversando com um irmão, que ele estava em aperto financeiro muito grande, e ele estava há meses devendo o aluguel da casa dele. E ele tá, eu não sei se era o aluguel ou se era um telefone, eu não sei, mas era uma... Oi? Era aluguel e telefone, tudo junto, um pacote. Mas ele não era uma pessoa de mau caráter. Ele não estava enrolando o dono do imóvel. Era porque ele não tinha mesmo. Mas o que ele começou a fazer? Ele começou a se esconder do dono do imóvel. Ele, como um filho de Deus, e ele não estava se dando conta que ele estava passando um atestado de gente enrolada, de gente de má índole. Está dando para entender? E aí a gente foi lá na casa dele, nessa visita, a gente ficou sabendo dessa situação que ele estava vivendo, e que ele estava se escondendo
da pessoa para quem ele tinha dívida. E a gente conversou com ele, aí você precisa enfrentar essa situação. O fato de você estar se escondendo e o fato de você não dar uma justificativa, essa pessoa está começando a fazer uma leitura errada de você. Você é um filho de Deus, você é uma pessoa de caráter, mas agora esse homem está pensando que você é o quê? Um sem vergonha, um salafrário, um enrolado, que sua palavra não vale nada. Então, você não pode continuar assim. Você é um filho de Deus. Você é luz, você não é trevas. Você age diferente do mundo. Vá lá, ore antes e seja sincero. Conte a sua situação. Mostre para ele que você não está pagando porque você não quer. É porque você não tem. E faça uma proposta para ele de como você pode pagar, nem que seja em parcelas pequenininhas, mas que ele veja boa vontade da sua parte, que ele veja uma boa índole, honestidade na sua vida, mas vá debaixo de oração, porque Deus pode te dar graça e favor diante dele. E sabe, queridos, com essa palavra ele se animou, ele orou, pediu favor diante de Deus naquela situação e foi enfrentar o credor. Sabe o que aconteceu? Com uma conversa verdadeira, sincera, debaixo da graça de Deus, ele saiu de lá com toda a dívida perdoada. Isso não é natural, gente. Isso é favor de Deus. Sabe, a gente precisa enfrentar. Deus disse, ei, a batalha é minha, mas você vá lá. Sabe que tem gente que não vai no médico porque tem medo do resultado do exame? Tem gente, às vezes, queridos, com sintomas no corpo e está protelando, não vai no médico. Ai, mas por quê? Porque, sei lá, tenho medo do resultado. Ei! Deus é com você. Com resultado e sem resultado, Deus é o mesmo. Está dando para entender, queridos? Deus não nos fez para nos acovardarmos diante dos inimigos, mas para enfrentá-los, sabendo que nós não estamos sozinhos, que a batalha é dele. Amém? E aí, eu acho lindo, porque quando você passa a buscar ao Senhor, as estratégias começam a vir, as ideias começam a vir. E alguém disse, eu tive uma ideia. Teve não, filho, foi uma inspiração de Deus. Quando nós estamos conectados com o céu, quando a gente está buscando soluções em Deus, de repente, pipoca uma ideia aqui, pipoca outra ideia ali, você dorme e acorda, meu Deus, de repente vem uma ideia aqui, a gente chama de ideia, mas Deus chama isso de inspiração. Deus guiando você no meio da situação. E foi o que aconteceu com Josafá. Já que Deus disse que era para ir enfrentar, nós vamos. Mas é tão interessante. Versículo 20. De madrugada, partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse, escutem-me, Judá e povo de Jerusalém. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão a vitória. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército cantando, deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Que ideia, gente. Sabe que não foi Deus que pediu para o rei Josafá colocar cantores na frente do exército? Não foi Deus que pediu. Mas lembrem que esse rei e todo o povo estavam em jejum, na presença de Deus, confiando na palavra de Deus.
E de repente vem aquela ideia, coloque os cantores na frente do exército. Coloque os cantores. Gente, que maluquice. Onde é que já se viu? Quem tinha aqui na frente eram os soldados com escopeta, com espingarda, nos dias de hoje, né? Pense numa guerra nos dias de hoje. Com fuzil. Não, bote Lucas na frente do exército. Marcos. Bote Marcos na frente do exército. O que eles vão fazer? Vão atirar? Não, eles vão cantar. Na frente do exército, vão os cantores. E eles vão fazer o quê? O que cantor faz, gente? Canta. E o que eles vão cantar? Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. Porque a sua benignidade dura para sempre. Porque a sua fidelidade dura para sempre. Deem graças ao... E gente, eu sou meio boba, eu fico imaginando essa cena. O exércitozinho do rei Josafá, sabe, pequeno em relação ao grande exército que estava vindo. Mas Deus disse, vá lá em frente. Aí bota os cantores. E eles vão na frente. Deem graças ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Deem graças ao Senhor. E eles iam dando passos e cantando. E o exército atrás. Mas olha o que a palavra de Deus diz. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Deus não disse que eles não precisariam lutar, não foi isso que Ele disse, mas Ele disse, vocês têm que ir enfrentar. Sabe, queridos, muitas vezes, quando Deus fala para a gente, ei, vai lá, enfrenta, é só para a gente contemplar com os nossos olhos a glória dEle. É só para a gente ver com os nossos olhos a fidelidade dEle. Justamente não é para a gente fazer nada, mas é para a gente continuar confiando nele e presencialmente ver a glória dele. Josafá conseguiu captar o coração de Deus. Bote os cantores na frente. Bote os cantores na frente. Gente, quando eles começaram a louvar, o poder de Deus começou a agir no meio do exército inimigo. E se você continuar lendo, a Bíblia diz, sabe o que aconteceu no arraial do inimigo? Um matou o outro. Confusão no arraial do inimigo. Um matando o outro. E o exército do rei Josafá aqui, só cantando, deem graças ao Senhor, porque a sua bondade dura para sempre. E deixa eu te dizer uma coisa, queridos, faz muito tempo que essa história aconteceu, mas o nosso Deus não mudou, nem os princípios dele. Zuleika, o que você quer dizer nesse domingo, dia 20 de novembro de 2022, para a Igreja Distância? Seja qual for a situação que vocês enfrentem ou venham a enfrentar, que o louvor nunca saia dos lábios de vocês. Nunca, nunca, nunca. Louvor é arma. Algumas pessoas dizem, o louvor é arma de guerra, é arma de vitória. Porque tudo que o diabo quer na hora da adversidade é calar a nossa boca. E é justamente nessa hora que a gente precisa continuar com a boca bem aberta. Murmurando? Não. Reclamando? Não. Chorando? Não. Louvando. Ele vai fazer de novo. Amém. E se você continuar lendo o texto, chamar o grupo de louvor. Se você continuar lendo, só para a gente ganhar tempo. Quando o exército do rei Josafá chegou lá mesmo no vale, o que eles encontraram lá? Os inimigos já estavam mortos. E, gente, no versículo 24, quando os homens de Judá foram para o lugar
de onde se avista o deserto, e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão. Ninguém havia escapado. Então Josafá e os seus soldados foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grandes quantidades de equipamentos e roupas, e também objetos de valor. Passaram 3 dias saqueando, mas havia mais do que eles eram capazes de levar. Queridos, a medida de Deus sempre será maior do que aquilo que nos foi tirado. A restituição de Deus, a vingança do nosso Deus, sempre virá com peso de glória, de uma colheita muito maior. Aquilo que veio para te destruir, a glória de Deus entra em cena, você sai fortalecido, o nome do Senhor sai engrandecido, e você ainda fica melhor do que no primeiro momento. Aleluia. A medida de Deus sempre será maior. Diga, a medida de Deus, sempre será maior. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 3, versículo 20, ele diz que Deus faz infinitamente mais, além do que nós podemos pedir ou pensar. Como passaria pela cabeça de alguém que vai descer para enfrentar um inimigo? Chega lá, o inimigo já está morto, e você não tem que brigar com ninguém. Pelo contrário, você volta rico. Como assim, Senhor? Eu fui para enfrentar um problema e voltei rico. Eu fui para enfrentar um problema e voltei rico. Sabe que nós precisamos estar prontos para os inesperados de Deus. A nossa cabeça é muito pequenininha para a gente conseguir imaginar o que Deus está projetando para nós, o que Deus está planejando para nós. Eu só sei de uma coisa: é grande. Amém? E a palavra de Deus nos diz que eles desceram num lugar, eles se reuniram num vale chamado Vale de Beraca. E naquele lugar eles recolheram todos os despojos dessa guerra. Voltaram ricos para ajudar. E o que é interessante aqui, queridos, é que todos os vales na Bíblia, quando a Bíblia fala de vales, nós temos as montanhas no alto e temos os vales, que são aqueles lugares baixos, né? Que ficam entre as montanhas. E vale na Bíblia está muito ligado a dias de problemas, dias de tristeza. Por exemplo, a Bíblia fala do vale de Sidim, que ele representou o vale da grande perda. O vale de Gerar, que ele se transformou no vale das afrontas. O vale de Baca, que ficou conhecido como vale das lágrimas. O vale de Hebron ficou conhecido como vale da traição e da escravidão. Mas esse vale aqui, diferente de todos os outros, vale de Beraca, ele ficou conhecido como vale da bênção. É o único vale que não está associado a uma derrota, que não está associado a choro, a tristeza, mas está associado à bênção. Porque Deus é aquele que transforma mal em bem, que transforma a adversidade em dias de paz, que transforma a escassez em abundância. Amém? Ele faz a gente dançar nos vales, queridos. Ele transforma a maldição em bênção. Esse foi o recado de Deus para vocês nessa noite. Nós nunca estamos sozinhos. Quer estejamos nas montanhas ou nos vales, Deus está conosco. Venha o que vier, haja o que houver, nunca estaremos sós. E quando você lembrar de coisas
que estão acontecendo na sua vida, na sua família, não lembra só disso. Lembra das intervenções de Deus. Lembra do quanto Deus já te livrou. Lembra do quanto Deus já te supriu. Lembra da benignidade, da fidelidade, dos socorros dele na sua vida, na sua família. E aí você começa a cantar. Ele vai fazer de novo. Então temer por quê?